Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Todos os dias eu estou aqui compartilhando uma escritura que é da designação do Vem Segue. Eu convido você a fazer parte desse estudo diariamente comigo. Vocês podem me acompanhar pela página do Instagram, A Luz das Escrituras, também pela Rádio Sud, no horário meio-dia, 9 horas da noite, ou aqui no meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil, tá bom? E eu quero agradecer as muitas mensagens que vocês mandaram para mim aqui no meu canal, no meu WhatsApp. Muito obrigado, tá bom? Que Deus abençoe vocês em dobro com as bênçãos que vocês desejam para mim e para minha família. O tema principal, né, da mensagem do Vem Segue dessa semana diz assim: para a salvação de Sião. E para a salvação de Sião, o Senhor ordena ali, né, dá como mandamento que se construa templo. Então, para a salvação de Sião, a gente tem que construir templo e entrar nesses templos e fazer convênio com o Senhor, né? Falando das mensagens que eu recebo, eu quero mandar um forte abraço para Maria da Graça Pereira, tá bom? Ela se preparou para entrar no templo, está com a recomendação preenchida e assinada, né, as 3 assinaturas aí na recomendação, e está agendando para esse mês entrar no templo. Parabéns, irmã, continue firme nesse caminho. Estou muito feliz por você. E você que ainda não entrou no templo, se prepare, tá bom? Nós precisamos entrar no templo e fazer convênio com o Senhor. Hoje a mensagem que eu vou compartilhar é sobre o templo, né? Então, a primeira vez que você vai entrar no templo, você vai lá para fazer convênios com o Senhor, por si mesmo, tá bom? Você vai lá pela primeira vez por você. As demais vezes é sempre para ajudar alguém, tá bom? E eu acho isso lindo no templo. Você está indo lá e você nem sabe, na verdade, quem você está ajudando, né? No templo a gente faz também uma oração, né, por muitas pessoas ali que estão passando por algum tipo de dificuldade, tá bom? E aí, olha que interessante, você está orando por pessoas que você não conhece, procurando ajudar. O templo é formidável, tá bom? Então, é muito bom isso. O templo também, algumas pessoas têm muitas reservas de falar sobre o templo, porque o templo é um local muito sagrado, tá bom? E aí as pessoas ficam em dúvida, né? O que elas podem falar ou não que remete ao templo. Bom, espero que essa mensagem aqui possa te ajudar, tá bom? Eu vou começar compartilhando com vocês a seção 95, versículo 4. Na verdade, é o único versículo que eu vou ler aqui dessa designação. Diz assim: para a preparação com a qual tenciono preparar meus apóstolos para poderem podarem minha vinha pela última vez, para que executar o meu estranho ato, para que eu derrame o meu espírito sobre toda a carne. Então essa escritura aqui, o que eu achei interessante é que o Senhor ele fala que está preparando os apóstolos para podar a vinha pela última vez. Essa palavra podar, né, uma vinha, né, é quando é cortado os galhos ali, né, e com a poda, a energia que vem do solo ali, né, da planta, né, ela vai direto para os frutos, então vai produzir mais frutos. Então muitas vezes a gente tem que ser podado, né, para produzir frutos aí para o Senhor. Então aqui o Senhor está falando que tensiona, né, os apóstolos, né, e está falando do templo aqui, para quê? Para podar a vinha dele pela última vez, para que o povo eles possam produzir frutos. E para que possam produzir fruto, ele vem e diz aqui: para que eu execute meu estranho ato. Essa parte quando fala para executar meu estranho ato é porque é estranho para quem não conhece, tá bom? Então está remetendo ao templo. Uma outra escritura semelhante que eu achei aqui sobre relacionado ao templo, estranho ato, está aqui em Isaías, capítulo 28, versículo 21. Vou ler, diz assim, ó: porque o Senhor se levantará como no monte Parezim, e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, sua estranha obra, para executar o seu ato, seu estranho ato, né? Então aqui também Isaías fala sobre uma estranha obra e um estranho ato, porque as pessoas não conhecem, por isso que ele fala que é estranho, tá bom? Algo que me chamou a atenção aqui é quando ele fala que o Senhor se levantará no monte Parezim, né?
O monte, né, nas escrituras aqui é chamado de montanha. As montanhas, tá bom? O Senhor ele reservou ali como se fosse um templo. Antigamente não existia templo, então era lembra de Moisés recebendo lá os 10 mandamentos, subiu até o monte Sinai. Então é uma montanha onde o Senhor consagra ali como um templo, tá bom? É provisório, né? Porque na verdade tem que se construir templos, tá bom? E aí ele fala, quando ele fala, por exemplo, do Vale de Jordão, aí já está falando da ira dele. Então remete que aqueles que estão no vale devem subir o monte, devem ir ao templo, tá bom? Para fazer a obra do Senhor, fazer os seus convênios no templo. Eu acho bem interessante essa escritura aqui. Bom, mesmo que antigamente era montanha, mas depois o Senhor deu ordem de construir templo, né? E aí nós temos como referência também o tabernáculo, né, de Moisés lá, né? Era um templo móvel, né, que se movia lá no deserto, eles tinham que se mudar para outro lugar, desmontava todo o templo e levava. Era um tabernáculo, né? Então tem muito simbolismo. Tanto o tabernáculo como os templos que foram construídos na antiguidade, eles têm muito simbolismo e eles representam Jesus Cristo, tá bom? É remetente a Jesus Cristo. Todo o templo representa Jesus Cristo. Assim como ninguém vai ao Pai se não for por Cristo, ninguém vai conseguir ao Pai se não for pelo templo. Temos que fazer os convênios com o Senhor, tá bom? Algo bem interessante sobre o templo, né? Seja no tabernáculo ou templo construído mesmo, né, na antiguidade, a parte externa ali do pátio do templo significava ali o reino terrestrial, né? O reino celestial, desculpa, o reino celestial. Aí depois tinha a parte interna, que era chamado o santo, né? O lugar santo ali, que é remetente ao reino terrestrial. E tem o santo dos santos, ou seja, os santos santíssimos, que era ali representado o reino celestial. Então o templo também tem essa característica de mostrar os graus de glória, tá bom? Hoje em dia, com a modernidade, né, os templos que são construídos, nós fazemos dois ambientes dentro do templo que já remete aí o reino celestial e o reino terrestrial. E depois a gente faz convênios com o Senhor e entra ali no reino celestial, né, que é representada a glória do Senhor. Então, assim como ninguém pode ir a Deus sem Jesus Cristo, também Cristo, né, o templo ele representa Jesus Cristo, que nos leva até a presença do Senhor. Tá bom? Então é muito interessante essa comparação. Continuando aqui, muitas pessoas ficam falando, mas o templo, né, não pode ficar falando as coisas que tem lá dentro do templo. Sim, são sagradas, experiências sagradas. Assim também como tem experiências, entendimento dentro das escrituras que são muito sagradas que a gente não pode sair compartilhando, porque são revelações que Deus nos dá. Por exemplo, em Doutrina e Convênio tem dois versículos que eu não vou compartilhar porque eu sinto que é muito sagrado, que o Senhor me compartilhou comigo, que eu pude ter um entendimento. Então, até mesmo escrituras ou experiências que são muito sagradas, se você compartilha com qualquer pessoa, aquela pessoa não está nem ligando para aquilo. Então, tem essa característica também. Outra coisa sobre o templo, né? Uma situação engraçada, uma vez estava tendo uma caravana para vir até o templo. E o que acontece? Uma pessoa que já tinha passado pelo templo chegou até um casal que ainda não havia passado pelo templo, né? E falou assim: olha, lá no templo vocês vão ficar igual Adão e Eva, né? Eu não posso dizer mais nada. E saiu, simplesmente saiu, né? E aí o casal ficou se olhando ali, né? O que você imaginaria, né? Adão e Eva, será que a gente vai ficar sem roupa lá? Que é isso, né? E não tem nada a ver. Eu acho que às vezes a pessoa querendo ajudar ou querendo mostrar que sabe algo ali, acaba atrapalhando ou criando uma confusão na mente da pessoa. No templo, né? Adão e Eva ali, eles representam toda a humanidade, né? Então tem uma representação da queda, um ensinamento sobre a queda. Algo bem interessante, né, que ainda que Adão e Eva representa toda a humanidade, que é por meio deles que nós nascemos, cada pessoa individualmente tem que entrar no templo e fazer as ordenanças por si mesmo, tá bom? É dessa maneira que funciona. Bom, ainda falando sobre
essa parte do templo, esse ensinamento de Adão e Eva, como o próprio templo ele já representa o Salvador Jesus Cristo, por que não faz um filme ali sobre a expiação de Jesus Cristo? Já parou para pensar nisso? Por que não faz um filme sobre a expiação de Jesus Cristo e em vez de fazer sobre a queda? É porque o templo ele nos mostra como é a aplicação da expiação de Jesus Cristo para nós voltarmos à presença de Deus. Bom, como que nós podemos utilizar a expiação de Jesus Cristo para que ela possa ter efeito em nós e nós voltarmos à presença de Deus. Então é por isso que no templo nós aprendemos ali sobre a queda, né, de Adão e Eva, ou seja, consequentemente a queda de toda a humanidade. Então é ensinado o caminho para nós voltarmos à presença de Deus. Tá bom? Continuando aqui na mensagem, né, muitas pessoas ficam pensando sobre isso, né, sobre o que pode falar ou não no templo. Eu vou deixar aqui na descrição do meu vídeo um discurso da conferência de 2019 do David Abegner. Tá bom? E esse discurso fala realmente o que nós podemos falar e o que nós não podemos falar, para tirar essa parte de mau entendimento na mente das pessoas, tá bom? Então eu vou ler algumas partes do discurso aqui, mas se você quer saber mais a fundo o que você pode falar sobre o templo, o que você não pode falar, tá bom? Entra aqui, pega o discurso, leia da conferência, assista a conferência de novo. Tem várias referências de onde você pode buscar mais informações, tá bom? Então eu vou ler algumas partes aqui da conferência. Ele fala sobre 2 diretrizes que vai nos ajudar a ter esse entendimento aqui. A primeira diz assim: devido ao nosso amor pelo Senhor, devemos sempre falar na sua casa santa com reverência. Não devemos revelar, nem descrever os símbolos especiais associados ao convênios que recebemos nas cerimônias sagradas do templo. Nem devemos falar sobre as informações sagradas que no templo prometemos especificamente não falar. Então existe uma parte que realmente nós prometemos. Ele está falando dessa parte que nós não devemos falar ou descrever, como ele citou aqui, né? Símbolos especiais que remete ao templo, essas coisas. Então isso nós não devemos falar. Essa é a primeira diretriz. Olha o que ele diz na segunda aqui. A segunda diretriz: o templo é a casa do Senhor. Tudo no templo remete ao nosso Salvador Jesus Cristo. Podemos falar dos propósitos básicos das doutrinas e dos princípios associados às ordenanças e aos convênios do templo. E aí ele deixa até uma pergunta nesse discurso aqui, né? Ele diz assim, imagine que seu filho ou sua filha diga: alguém na escola me disse que as pessoas usam roupas estranhas no templo. É verdade? Aí no próprio discurso diz: há um vídeo curto com o título Roupas Sagradas do Templo, né? E ele dá o nome do site aqui para você ir lá e pesquisar, né? Então se alguém insiste, né, em falar, mas que roupa é essa que você está usando? Eu acho muito lindo no templo porque todos se vestem de branco ali, pureza, sinal de igualdade, né? Se alguém insistir em perguntar que roupas são essas, né? Você pode falar de modo básico, né? Mas é igual eu estou falando aqui, o exemplo está falando de ensinar os seus filhos, seus netos, tá bom? No discurso você vai perceber isso. Mas de modo simples, né, eu poderia falar da seguinte maneira: bom, essas roupas eu uso porque eu fiz convênio com o Senhor. E essa roupa me ajuda a lembrar dos convênios que fiz com Deus. É só isso, né? É coisa básica que eu vou dizer. Não vou dizer nada mais do que isso, tá bom? Então é algo simples aí. Olha só o que o presidente Nelson diz aqui, ó. O presidente Nelson enfatizou o equilíbrio vital que existe entre a natureza sagrada das cerimônias do templo e as informações valiosas, precisas e adequadas que a igreja pública disponibiliza a todos. Então ele fala que essas notícias, coisas que remete ao templo, é notificada
a todos o que pode se falar. Então, se está na rede social aberto para todo mundo ali, no site oficial da igreja, é seguro que é essas coisas básicas que você pode falar sobre o templo, tá bom? Então, só para terminar aqui, de uma das referências que o presidente Nelson disse aqui, ele falou para ler Levítico 8, capítulo 8. Né? Levítico capítulo 8. O cabeçalho dessa sessão já fala assim desse capítulo, né, no Velho Testamento, já fala assim, ó: Arão e seus filhos são lavados, ungidos, vestidos com suas túnicas do sacerdócio, consagrados perante toda Israel. Moisés e Arão oferecem sacrifícios para fazer a expiação e reconciliação com o Senhor. Então, também remetendo-se ao templo, né, sobre o tabernáculo. Então, olha que interessante, é muito bom estudar as escrituras e ter esse conhecimento, tá bom? Vou deixar no final da descrição do meu vídeo aqui o discurso de David Abegner, para que você possa ter mais informações, se você desejar, o que você pode falar sobre o templo ou não pode, tá bom? Como eu falei, o templo não é nada segredo lá dentro, ele é sagrado. Bom, diferente de uma capela também é sagrada, assim como a sua casa também é sagrada, né? Mas a igreja, por exemplo, a capela, né, na igreja, todo mundo pode entrar na igreja, né? Quem está guardando os mandamentos, quem não está, quem está se esforçando. A igreja, eu posso dizer então que é a casa de todo mundo pode entrar lá. Mas o templo não, o templo ele é a casa de Deus. Ela é a casa do Senhor. Então só entra com quem Ele convida. Assim como na sua casa. Na sua casa vai entrar todo mundo? Não. Só vai entrar pessoas que você convida. Então o templo do Senhor vai entrar quem Ele convida. E esse convite vem, né, a todas as pessoas, a todas as nações que vierem e guardarem os mandamentos do Senhor, fizerem convênios com o Senhor. Entrando para a igreja, sendo batizado, guardando os mandamentos e se preparando para entrar no templo. Como no início aí da mensagem que eu falei, né? A irmã Maria Aparecida, Maria das Graças, Maria da Graça Pereira, né? Se preparou para entrar no templo aí, né? E está com a recomendação e vai entrar esse mês. Parabéns mais uma vez, irmã. Bom, eu quero terminar essa mensagem falando de duas coisas principais que nós temos que ter na nossa mente para ajudar as pessoas. O estudo, né, das escrituras diariamente, e esse canal aqui está com esse propósito aqui para ajudar as pessoas a estudar diariamente também as escrituras. E a outra coisa que nós podemos fazer para ajudar as pessoas é ver qual é a próxima ordenança que ela tem que fazer. No caso da Maria das Graças Pereira, era passar no templo, né? Ela já tinha aí, já foi batizada, confirmada, já tinha os convênios dela aí. Então faltava entrar no templo e ela vai entrar nesse mês. Parabéns, irmã, para você. Tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.